Meus irmãos, vamos abrir em Filemão, mais uma vez essa noite. Já tivemos oportunidades em outros momentos, e hoje novamente iremos continuar essa carta que foi lida também à igreja, então chamada de Epístola de Paulo a Filemão. Hoje leremos do primeiro versículo até o versículo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Nos concentraremos mais no 8 e no 9. Vamos ler a palavra de Deus. Filemão, versículo 1 diz a palavra do Senhor assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Oremos, irmãos. Nosso Deus, estamos aqui prontos para ouvir a sua voz, o que vem de ti, Senhor, nós necessitamos do agir do Senhor todos os nossos dias, hoje não é diferente. Nós passamos por semanas difíceis, nós passamos por este mundo, lutamos, buscamos perseverar e precisamos desse refrigério que vem em tua palavra, Senhor. Somos impactados constantemente por a tua poderosa voz, quando a ouvimos, Senhor, quando paramos e consideramos o que o Senhor tem para nos falar e nos direcionar. E que nessa noite, Senhor Deus, traga a nós a convicção de como devemos agir. O Senhor tem nos ensinado tanto, o Senhor tem sido tão bondoso conosco, Senhor Deus. Quantas vezes nós temos percebido, provado a tua bondade através da sua revelação. E que hoje não seja diferente, que possamos mais uma vez sair daqui gratos porque o Senhor falou conosco. Assim nós oramos pelos méritos de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, uma coisa que a gente percebe, principalmente nas epístolas, é que o cristianismo ele não é simplesmente um sistema de doutrinas, mas é sobretudo um relacionamento com Deus e com o próximo. E isso é muito apresentado aqui em Filemão, é quase que um manual de um relacionamento que nós devemos ter com os irmãos, ao percebermos, ao confirmarmos o que nós devemos ser, fazer diante da presença de Deus. Durante todo esse tempo, os irmãos que já têm acompanhado, né, os primeiros versículos aqui, até o versículo 7, nós vemos o apóstolo Paulo com Onésimo na cabeça, pensando sobre o pedido que ele ia fazer para Filemão, para que Filemão perdoasse a vida desse servo Onésimo, mas com ele na cabeça, pensando em Onésimo, falando sobre Filemão, falando sobre aquilo que ele já tinha presenciado, visto, confirmado, testemunhado sobre a vida dele, e faz menção de como Filemão era amoroso, tinha demonstrado o amor, tinha refrigerado os santos, reanimado os santos de Deus. E aqui você começa a perceber a força do pois bem, ou portanto, em algumas Bíblias, do versículo 8. Pois bem, Paulo diz, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Paulo, irmãos, ele está preparando o pedido que ele vai fazer para Filemão. Se nós estivéssemos no restaurante aqui, seria a entrada ainda para o prato principal, para o pedido principal, que começa a partir do versículo 10. Então esse versículo 8 e 9, apesar de ser uma preparação, ele tem muita coisa para a gente, irmãos. Primeiramente, uma coisa que até é contraditória. Aqui fala sobre autoridade. A autoridade que Paulo possuía, mas uma autoridade que ele não utiliza, porque ele percebe o poder do amor que é maior do que a própria autoridade que ele tinha. Aqui nós iremos perceber, irmãos, também que o apóstolo Paulo tinha uma liberdade,
mas era uma liberdade qualificada, porque a liberdade que Paulo tem é uma liberdade em Cristo Jesus. E nós percebemos uma coisa muito difícil de encontrar em nossos dias também nesses versículos, a demonstração de fraqueza. Outra coisa muito difícil em nossos dias, a demonstração de fraqueza, falar de nossas limitações, falar de que somos fracos, e essa demonstração talvez hoje seja cancelável no mundo que nós vivemos. Mas basicamente essas coisas nós iremos hoje analisar, verificar na palavra de Deus. Primeiramente, então, não importa a sua qualificação, Paulo era um apóstolo de Cristo Jesus, mas solicitar em nome do amor como ele faz é recomendado. Existe um princípio muito grande aqui, irmãos, do poder do amor. Como nós cantamos, né, uma música, o poder do amor. Aqui você vai perceber isso. Vamos analisar isso, irmãos, na vida de Paulo. Ele diz assim no versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém. Primeira pergunta, de onde vem a liberdade que o apóstolo Paulo tinha? De onde vem essa liberdade? Por que ele fala isso na carta? Primeiramente, irmãos, para entendermos, a liberdade de Paulo para ordenar vem do seu apostolado. Se você percebe, no começo da carta ele não diz Paulo apóstolo de Jesus Cristo. É raro isso acontecer. Porque aqui o apóstolo Paulo, que tem essa autoridade, tem outros registros, muitos outros registros que mostram essa autoridade, ele tem uma solicitação para ser feita em nome do amor. Paulo tinha essa autoridade, é claro, ele possui autoridade como apóstolo de Jesus, chamado diretamente pelo Senhor, Atos 9 deixa isso registrado nas Escrituras. Em várias epístolas ele começa afirmando isso. Aos Romanos ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Mais enfaticamente ainda, em 1 Coríntios 9, versículo 1, ele diz assim, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ele está falando sobre a sua autoridade. Gálatas, no começo de Gálatas, Paulo diz, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso demonstra, irmãos, que Paulo não recebia a sua autoridade simplesmente de um grupo humano, mas, na verdade, foi Deus, foi Cristo que o chamou para ter essa autoridade. E em muitas cartas e epístolas, ele inicia a sua apresentação para falar sobre isso, como servo e, ao mesmo tempo, como apóstolo. Mas Filemão é diferente, ele não cita esse apostolado e nem fala sobre isso, mas ele comenta uma coisa muito especial. Ele diz, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. O que nós aprendemos com isso, irmãos? E nós encontramos isso grandemente na palavra de Deus. Não importa a sua qualificação, não importa o grau de autoridade que você possui, solicitar em nome do amor é recomendado para cada um de nós. Paulo poderia ordenar, mas não fará. Irmãos, nem sempre é bom para nós fazer tudo o que nós podemos fazer. Nem sempre é bom isso. Há um poder no poder contido. Os irmãos percebem isso? No direito reservado, eu posso, mas sem ser exercido, não farei. Existem, irmãos, maneiras boas e melhores de alcançar fins desejáveis, e devemos sempre escolher a melhor. Paulo está começando a apresentar aqui um princípio grande, expansível do amor que nós temos. Irmãos, percebem isso aqui. Mateus capítulo 26, eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus. Existe aquela lição que nós aprendemos. É claro que Paulo imitava Cristo, e Cristo também fala e deixa esse exemplo para nós. Mateus 26, quando Jesus é entregue aos soldados, pela traição de Judas, e quando Pedro corta a orelha, de um servo do sumo sacerdote chamado Malco, e Jesus o cura fazendo uma apresentação clara da autoridade e a grandeza dele, ao não usar essa autoridade. Versículo 53 de Mateus 26. Mateus 26, 53, o que Jesus diz naquele contexto? Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Depois Jesus diz, como pois se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Pergunta, Jesus precisava citar essa autoridade? Não tinha necessidade no contexto para nós, percebemos. Para que Jesus falar que ele poderia fazer isso?
Talvez, no nosso ponto de vista, ele não precisava falar sobre essa informação de que ele tinha autoridade para pedir ao Pai 12 legiões de anjos ao seu serviço, mas isso revela a grandeza e obediência de Cristo, um servo sofredor, porque nisso ele continua para o seu objetivo, que é a cruz. Mas ele tinha autoridade, mas ele não usa da sua autoridade para fugir da cruz. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, pois bem que eu ainda sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Não importa a sua qualificação ou autoridade, solicitar em nome do amor é recomendado. Irmãos, é claro que nós não podemos dizer aqui que Paulo excluiu completamente o apelo da sua autoridade. Alguns até começam a se questionar por que Paulo não usou da sua autoridade, mas ele cita a autoridade que ele tem. Às vezes as pessoas se questionam, será que não é uma forma de constranger Filemon? Porque ele está dizendo, eu tenho autoridade, mas não vou pedir com a autoridade, vou pedir em nome do amor. Isso também ele fala, se os irmãos olharem no versículo 19, né? Ele diz assim no versículo 19 de Filemão, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. E ele diz assim, para não te alegar, para não mencionar que também tu me deves até a ti mesmo. Para não mencionar, mas ao mesmo tempo ele está mencionando, né? As pessoas se questionam, mas como assim, né? Para não mencionar que tu me deves a vida toda. Mas ele menciona, enquanto ele diz para não mencionar. Por que isso, irmãos? Por que Paulo faz essas coisas, né? A imagem da autoridade de Paulo pode passar brevemente na mente de Filemão. A imagem da ação do Evangelho e como Paulo foi utilizado por Deus para o alcance de Filemão pode passar na sua cabeça, mas aqui se retira completamente. Por quê? Porque Paulo está ensinando que existe um poder mais motivador, um poder mais dinâmico que existe em todo o universo, chamado amor. E nós iremos perceber isso, irmãos. O motivo de Paulo falar isso na carta não é para constranger Filemão ou fazer assim, não. Você está dizendo que não tem autoridade, mas está mostrando sua autoridade. Não, ele está mostrando, irmãos, que existe algo acima de exercer autoridade uns aos outros. Existe algo acima de alegar o dever que um ao outro tem da sua própria vida. Então, Filemão, você pode imaginar, será que é estranho para ele ouvir isso? Mas aqui Paulo está dizendo que o amor é um caminho mais excelente ainda. Apesar da autoridade ser correta de se fazer, de ele ter liberdade para ordenar, o amor está acima. Paulo está modelando, irmãos, um princípio-chave do Evangelho, o amor é o caminho mais excelente. Paulo está nos ensinando um princípio fundamental do Evangelho, o amor deve estar sempre acima da imposição e acima da obrigação. Ele tinha autoridade para dar uma ordem, mas escolheu apelar ao coração de Filemão, mostrando que o relacionamento entre cristãos deve estar sendo construído com base no amor. Sem amor, irmãos, percebem isso? Sem amor, qualquer ato, nem que seja de obediência, não vale de nada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, sem amor nada disso me aproveitaria. E os irmãos sabem a lista de coisas incríveis que se fazem. Mas se não tiver amor, não se aproveita nada. Você pensa assim na sua vida normal, né? Eu vou para a igreja, mas eu vou para a igreja que eu sou obrigado. Você percebe a intenção, o intento na cabeça? Ou não estou dizendo que os irmãos façam isso, mas porque eu estou escalado no louvor, eu vou para a igreja. Porque eu estou escalado em alguma função, eu vou para a igreja. Se isso passa na nossa cabeça, tem algo que está acima do amor a Deus. Tem algo que está acima do amor a Cristo em nosso conviver, congregar e adorar a Deus. Eu vou para a igreja porque eu devo isso, porque senão vão falar sobre mim. Não é isso. Perdão, eu vou perdoar o meu irmão porque me mandaram perdoar. Senão eu não faria isso. Entendem que a autoridade, ela não está acima do amor? Olha só o princípio. Por exemplo, você tem o costume de orar com a sua família. Aí você fala assim, não, vou orar porque é o meu dever. Quando eu vou me alimentar, estamos aqui na mesa, eu devo orar. Isso é um costume que eu recebi. Eu vejo que é um dever meu de orar. Não. Orar é gratidão a Deus. É amar a Deus e saber que Ele provê todas as coisas para você. Tem coisas que até mudam o tom da maneira de falar. Nós estávamos na quarta-feira com os irmãos e falamos sobre isso. A gente pode falar assim, o que resta é orar, né? O que é isso? É quase, já que eu tenho que orar, eu vou orar. Mas olha a diferença de tom você falar assim, resta orar. Aleluia, graças a Deus. Eu ainda posso orar.
eu tenho ainda essa opção para mim, porque Cristo abriu o caminho perfeito, o véu se rasgou, eu posso orar. Olha a diferença, não é obrigação, é amor, é saber da grandeza de Deus. Irmãos, o que é feito por obrigação pode até cumprir a letra da lei, mas não alcança o espírito do Evangelho, que é um amor voluntário, livre e sincero. 1 Pedro 1,22, o apóstolo Pedro diz assim: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Não é amor só por seguir, um amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração, e ainda ele diz, uns aos outros ardentemente. É uma expressão muito mais forte do que simplesmente seguir um regulamento. Mateus 22, os irmãos conhecem esse texto, quando um intérprete da lei chega para Jesus e questiona assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? O intérprete da lei pergunta para Jesus qual é o grande mandamento na lei. Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ele continua: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 40 ele fecha dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pesado, né? Forte, mas é a expressão do amor. Dependem toda a lei e os profetas de amar a Deus e amar ao próximo. Se você ama a Deus de verdade, você vai obedecer a Deus. Se você ama ao próximo, você vai agir com respeito, compaixão, perdão. Então o apóstolo Paulo está dizendo: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia, é uma preferência de Paulo para mostrar a grandeza de solicitar em nome do amor. Isso não se trata, irmãos, de uma manipulação emocional, e sim de uma demonstração prática do Evangelho. O amor leva ao verdadeiro arrependimento e reconciliação. Em Romanos 2,4, Paulo ele escreve: por acaso não desprezas tu as riquezas da sua benignidade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Já pensou? A bondade de Deus cercando você e levando você ao arrependimento. Quantas vezes nós, caminhando em nossa vida, percebemos a bondade de Deus, e essa bondade de Deus nos constrange em amor, e nós falamos: Senhor, me perdoa por não reconhecer como o Senhor é bom, me perdoa por não agir conforme o seu amor grandioso derramado sobre a minha vida. A bondade de Deus te leva ao arrependimento. Da mesma forma, Paulo usa da bondade, do amor, para levar Filemão à ação correta. Esse é um princípio teológico revelado, então, irmãos. O amor é maior do que a imposição. A escolha de Paulo, ela ecoa uma das verdades centrais do Novo Testamento. Se você gosta de anotar, registrar, talvez você fique assim: qual é o cumprimento da lei? Romanos 13:10 diz: o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Ele demonstra, irmãos, que mesmo com a liberdade, a autoridade que um cristão deve ter para agir, isso é o cerne. Pelo amor você deve agir. Haja pelo amor. Um exemplo máximo: Jesus, irmãos, poderia ter imposto a sua vontade, mas ele escolheu servir por amor e se demonstrou assim para nós. Filipenses 2 mostra que ele mesmo, sendo Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Por que esse princípio para nós? Porque a verdadeira autoridade cristã se expressa, irmãos, não na imposição, mas no serviço e no amor. Paulo tinha toda a liberdade para ordenar, mas preferiu amar. E uma coisa importante: essa escolha, essa opção não enfraquece a posição de Paulo, pelo contrário, a fortalece. Isso é estranho, né, para o mundo, mas a Bíblia nos deixa isso bem claro. Tinha um pregador, um pastor batista escocês do século XIX, chamado Alexander MacLaren, que ele diz assim: o autoritarismo é a arma de um homem fraco, que duvida de sua própria capacidade de ser obedecido, ou é a arma de um egoísta que busca submissão mecânica em vez da fidelidade de corações dispostos.
O amor é a arma de um homem forte que pode se livrar das armadilhas da superioridade. E ele nunca mais é tão altivo do que quando desce, nem mais absoluto do que quando renuncia à autoridade e apela com amor ao amor. E essa é a expressão do apóstolo Paulo para com Filemão. Isso, irmãos, é um apelo entre nós. Quando nós servimos uns aos outros, não seja a pessoa que os outros seguem por medo. Não seja o pai que na sua casa todo mundo tem medo de você. Não seja a mãe que os seus filhos olham para você e saem correndo. Deus nos livre disso, né? Vamos amar, irmãos. Demonstrar amor, misericórdia de Deus. Isso é um apelo porque nós devemos estar alertas para sermos também, em demonstração de amor, aquilo que Paulo está nos ensinando na maneira de agir. Nós somos chamados a expressar nossa fé de maneira mansa, inclusive para explicar. A Bíblia diz, estando sempre preparados, Pedro diz, para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ele completa, fazendo todavia com mansidão e temor. Mansidão e temor. Irmãos, a lealdade ao dever pode até se manter, pode manter uma aparência, eu estou fazendo pelo dever, pode manter uma aparência cristã, pode manter uma aparência cristã até diante do mundo, mas somente o amor sincero por Cristo torna a vida cristã verdadeiramente atraente aos corações. E é esse o amor que Paulo apela a Filemão. É esse amor que Cristo apela a todos nós. Jesus não disse assim, se guardardes os meus mandamentos, me amareis. Mas ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é o dever que nos inspira a amar, mas é o amor que nos impulsiona a obedecer e a exercer os nossos deveres. Por que você está aqui hoje? Por que você exerce algum tipo de solicitação? Como você faz isso? Seja na sua casa, seja entre os irmãos, seja no seu trabalho. A solicitação, irmãos, em nome do amor, ela mostra um princípio muito grande da palavra de Deus. O que você quer do seu filho, por exemplo? Uma obediência bruta por causa do medo? Ou uma obediência consciente por causa do amor? Teve até a comemoração esses dias, né? Do Dia dos Namorados, né? Imagina você, não, eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma coisa para minha esposa, vou fazer uma coisa para meu marido aqui só para não brigar depois, só para não ter briga, né? Só para poder depois não reclamar que eu não fiz, né? Ninguém espera isso, né? Mas pelo amor, em amor você faz. O relacionamento, a vida entre os cristãos se dá por esse princípio. Então não importa a sua qualificação, a sua autoridade, solicitar em nome do amor é uma recomendação bíblica. Outra questão, irmãos, que Paulo faz um arremate ainda falando sobre isso, é a respeito da liberdade. Porque quando ele fala da autoridade que ele tem, e ele solicita em nome do amor, ele também fala que ele tem uma liberdade. E não é uma liberdade libertina, não é uma liberdade como o mundo apresenta, mas como ele diz, é uma liberdade em Cristo Jesus. Paulo tinha uma liberdade em Cristo, e essa liberdade possui certas qualidades que todos nós devemos demonstrar também. Ele diz assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Aí eu pergunto, que tipo de qualidade essa liberdade ganha por ser em Cristo? Você já se perguntou a qualidade da liberdade que você possui por essa liberdade estar em Cristo? A primeira clara, que o apóstolo Paulo deixa descrita, deixa expressa nessa carta, é que a liberdade ela serve por amor e não por interesse. A liberdade cristã é assim, ela não busca explorar, não busca dominar, diferente inclusive daqueles que são infantes, crianças, por exemplo, dá liberdade para uma criança de, vamos colocar assim, lá em cima tem a salinha das crianças, e você fala para uma das crianças organizar os brinquedos, para ela escolher quais ficam com ela e quais ela vai distribuir. O que acontece? Não sei se tem alguns anjinhos na casa dos irmãos, né? Mas geralmente acontece dessa criança responsável por organizar os brinquedos, ela vai pegar o Hot Wheels para ela vai pegar as coisas boas para ela, vai entregar um pedaço de madeira para uma, vai entregar um brinquedo sem roda para outra, e o melhor vai ficar para ela. Isso é normal de uma pessoa infantil, de uma criança. A gente não está esperando que ela faça a repartição exata, plena. Uma vez até, não está aqui o Isaías, né? Eu entreguei uma garrafa d'água para o Isaías um dia e falei para ele, Isaías, divide com o teu irmão, divide com o Emanuel. Ele ficou com a garrafa, com a água e deu a tampinha para o Emanuel. E
Tadinho do Emanuel veio pedindo água, né? Irmãos, a consciência de uma criança às vezes é assim. E a tampinha foi com muita dificuldade para dar ainda, né? Pensa na gente, com a nossa liberdade que nós temos. Como é que nós exercemos esse tipo de liberdade? É uma liberdade dominante, uma liberdade de tirania, ou é uma liberdade visando os nossos irmãos? Essa é a liberdade que a Bíblia nos ensina. A qualidade de uma liberdade em Cristo, ela é usada para servir como Jesus fez. Gálatas 5, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Gálatas 5. Acho muito bom porque o apóstolo Paulo fala de liberdade, mas ele continua também nessa linha do amor. Gálatas 5, versículo 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui até você fazendo esse contexto, qual é o contraponto? Se dar ocasião à carne nessa liberdade seria errado, e o contrário disso é ser servo um do outro, dar vazão à liberdade pela carne é impor, é dominar o outro. E ao contrário do que o apóstolo Paulo fala, né? Pedindo em liberdade em Cristo, ele tem liberdade, mas essa liberdade faz um apelo. É a liberdade que solicita em nome do amor. Então é isso, é uma liberdade amorosa, voltada ao próximo e não egoísta. Outra questão, irmãos, de qualidade, a liberdade que submete à vontade de Deus. Essa liberdade que Paulo tinha em Cristo e que nós também devemos ter. Você tem uma liberdade que se submete à vontade de Deus. E eu vou te dizer isso, o mundo não tem essa liberdade. O mundo não se submete a Deus. O mundo não pode se submeter a Deus. O mundo tem uma afronta contra Deus todos os dias. Mas nós temos essa liberdade de seguirmos a vontade de Deus. Paulo é livre, mas ele se torna servo. A liberdade dele é obediente a Deus, não é uma liberdade rebelde. O que os adolescentes, não é todo adolescente, mas nessa fase geralmente tem essa dificuldade de dizer assim, não, quero ser livre de todas as amarras, eu quero ser livre. E às vezes é uma liberdade de rebeldia, não é isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Nós temos uma liberdade em Cristo. 1 Coríntios 9, 19, ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais pessoas. É uma liberdade segundo a vontade de Deus. É uma liberdade submissa. Escolhe obedecer por convicção e não por obrigação. E os irmãos sabem, é exatamente isso que ele está buscando que Filemão faça. Ele dá o exemplo para solicitar depois. Outra questão da liberdade do cristão, irmãos, que é importante, não é uma liberdade destrutiva. Às vezes você usa da sua liberdade, você extrapola os limites e você destrói todo mundo ao seu caminho. Paulo não faz isso. A liberdade de Paulo é uma liberdade em Cristo Jesus. É uma liberdade que constrói. Ele considera a consciência dos outros. Ele não insiste nos próprios direitos, se isso causa tropeço, inclusive. 1 Coríntios 10, vamos abrir a palavra de Deus. É um outro princípio que fala de uma liberdade, mas que, no conceito do mundo, e nós entendemos isso, o mundo tem uma liberdade que escraviza ele em suas paixões. Mas nós conhecemos esse tipo de liberdade que temos em Cristo. 1 Coríntios 10, 23, 24. A Bíblia nos ensina assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que ele está dizendo? Eu tenho liberdade, eu tenho permissão para elas, mas nem todas trazem vantagem e benefício, inclusive para os outros. Porque a sequência do texto no 24 diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Paulo tinha isso, irmãos. Uma liberdade responsável. Eu te pergunto, a tua liberdade cristã é responsável com os outros? Você tem essa liberdade responsável? Ou você quer tudo para si? Você quer ter a sua liberdade para se sentir independente de todo mundo e achar que você é o centro de todas as coisas? Paulo tinha uma liberdade responsável. A liberdade em Cristo é uma liberdade que pensa na edificação do corpo de Cristo. A nossa liberdade, irmãos, existe nela qualidades maravilhosas por causa de Jesus Cristo. Vou te falar uma coisa, e Deus te abençoe por isso. Você tem uma liberdade da escravidão do pecado. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2 diz, nenhuma condenação há
aos que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, te libertou da lei do pecado e da morte. A liberdade em Cristo Jesus, ela é verdadeiramente libertadora no sentido mais profundo. Aqui imagina Paulo, irmãos, pedindo para Onésimo, que era um servo fugitivo, ia voltar para Filemão, pedindo que Filemão perdoe Onésimo, mas Paulo sabia que Onésimo havia sido liberto da pior das escravidão, da pior da escravidão, que é do pecado. Você, eu, fomos libertos disso, irmãos. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo apela pelo amor, porque ele recebeu esse amor e ele se tornou livre por causa do amor de Cristo Jesus, por causa daquele que é soberano, desde a eternidade era Deus, mas se fez servo e morreu por nós. É uma autoridade concedida e um exemplo claro que nós conhecemos dessa liberdade, uma liberdade submissa, uma liberdade que se entrega, uma liberdade que se doa. É em João capítulo 13, eu considero esse texto um dos textos que mostram tão bem a grandeza de Cristo e o exemplo da sequência que nós temos. João capítulo 13, Cristo, doador dessa liberdade, Paulo diz que a liberdade dele é em Cristo. Ele é o exemplo máximo de amor, o exemplo máximo de serviço. Olha só o que a Bíblia diz em João capítulo 3, João 13, versículo 3. João capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz assim: sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos. O que é isso? Irmãos, isso é autoridade suprema. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara em suas mãos. Qual é a sequência? Jesus se prepara, cinge-se, e o que ele faz logo na sequência? Lava os pés dos discípulos. Versículo 5, ele passou a lavar os pés dos discípulos. Mesmo com toda a autoridade, ele serve. A autoridade, irmãos, que vem de Cristo deve ser exercida nos moldes de Cristo, com humildade, com amor sacrificial. Na sequência ainda do texto, no versículo 15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Acontece a ceia, mais à frente, depois da ceia, Jesus diz no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Paulo, com a mesma liberdade de Cristo Jesus, a liberdade que ele recebeu de Cristo, ele imita Cristo e age da mesma forma. Irmãos, é uma liberdade que entende a consciência do seu irmão. Olha em Filemão, um texto mais para frente, no versículo 14. Percebem esse tipo de preocupação de Paulo, de apelo que Paulo faz, conhecendo ou buscando ter esse cuidado com a consciência do seu irmão? O consentimento que Paulo faz aqui, olha só o versículo 14 de Filemão. Ele quer que Filemão haja voluntariamente, em amor, não por coação. Versículo 14 ele diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Não é bonito isso? Ele queria que Filemão perdoasse Onésimo, que agisse com misericórdia, mas não por obrigação, mas de livre vontade. Essa é uma das evidências mais claras, irmãos, que a liberdade em Cristo não é autoritária, mas dialoga com a liberdade do outro, mostrando o princípio acima da autoridade, que é o amor que nós devemos ter uns aos outros. Uma coisa é ensinar o seu filho a ser agradecido. Você chega na mesa, antes de comer, você diz assim: meu filho, olha só, Deus nos deu essa mesa farta com comida, Deus nos abençoou, estamos aqui reunidos para nos alimentarmos. Vamos agradecer a Deus? Uma coisa é fazer isso. A outra coisa, irmãos, é obrigar uma gratidão. Seja grato agora, senão eu vou te mostrar minha autoridade. Você agradeceu a tua mãe por esse alimento? Ninguém faz isso, né, irmãos? Como é que você força um agradecimento? Como é que você força uma gratidão?
Como é que você força isso? É claro que eu não estou dizendo que devemos evitar ensinar nossos filhos a agradecer. Você está com seu filho, alguém dá um presente para ele, você fala, como é que se diz? Obrigado, né? Mas uma coisa é você dizer, fala obrigado, meu filho. Como é que se diz? Obrigado, ensinando ele a ter educação, gratidão. E se a criança não fala obrigado, irmãos? O que acontece na nossa cabeça? A primeira vontade é pegar no braço da criança e falar, agradeça agora. Você não merecia esse presente, você ganhou esse presente, diz obrigado, seja grato. Isso dá certo? Não dá certo. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos medo, porque nós não confiamos no poder do amor. Entendem isso, irmãos? A nossa relação entre cada um de nós, se nós crescêssemos no poder do amor, no poder do apelo em amor que podemos fazer, nós seríamos diferentes. Seríamos totalmente diferentes. O amor extrai essa autoridade, mas o amor demonstra essa autoridade de maneira qual que a pessoa age constrangida por ela. Filemão estava sendo constrangido pelo amor. A questão é, irmãos, que na lógica do mundo, quem comanda, quem faz tudo o que quer, quem exerce uma autoridade autoritária é forte. Quem apela é fraco. Mas na lógica do reino de Deus, a verdade, a verdadeira força está na humildade, no serviço e no amor. 1 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, o Senhor diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo sabia que o poder de Deus se revela quando abrimos mão da imposição para agir com compaixão. E nesse contexto, o espinho na carne, inclusive, que foi para Paulo não se tornar soberbo, é uma demonstração da graça de Deus. Não importa a sua qualificação, meu irmão. Não importa a autoridade que você exerça. Ame, e o amor é necessário para cada um. Não é ignorar a autoridade por completo, nós temos que ter uma lógica, uma hierarquia concreta no nosso viver. Não é fazer o que se quer, sem pensar nas consequências, mas é amar acima de todas as coisas. A liberdade cristã possui essa qualidade. E o apóstolo Paulo faz o principal dos apelos quanto à sua vida, quanto ao seu estado, quando ele continua o texto e chama a demonstração para nós a sua fraqueza. Versículo 9, ele diz assim, né? Ele está falando, eu prefiro ordenar, eu prefiro solicitar em nome do amor. E ele diz assim, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Quem Paulo era diante de Filemão? Paulo, irmãos, o apóstolo, Paulo, o que evangelizou muito, Paulo, aquele que tinha autoridade diretamente de Cristo, como ele se apresenta? Sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, velho e prisioneiro, Paulo está dizendo. Ele apela de uma maneira bem interessante, ao expor as maiores fraquezas naturais que ele tinha, velhice e o cárcere. Irmãos, é fraqueza, era uma fraqueza de Paulo, é uma demonstração de fraqueza. Ser velho traz certas limitações, tem muitos irmãos que sabem disso, você sabe disso, subir uma escada já não é a mesma coisa, talvez uma agilidade aí, né? Tem irmãos que se aventuram até um pouco mais a idade, vão tentando, né? Continuar um pouco mais, mas ser velho traz limitações, irmãos. Algemas, traz limitação para Paulo. Quem era Paulo diante de Filemão? Paulo, o velho, um apelo à experiência, mas à fraqueza. Chamar-se de velho não era apenas um dado biográfico, era um reconhecimento das limitações físicas, da fragilidade natural que a idade traz. Paulo tinha aproximadamente 60 anos, irmãos, mas o tanto que ele apanhou, o tanto que ele sofreu de naufrágio, de um monte de coisas. É claro que ele trazia essas marcas da idade com ele. Ele não apela como um líder dominante, mas como alguém que já viveu o suficiente para entender o valor da graça e a grandeza do amor. A velhice de Paulo também aponta para a sabedoria, mas aqui não é instrumento de autoridade, mas de humildade e testemunho fiel. Paulo, o velho, que caminhou muito. Paulo, o velho, que se desgastou pelo Evangelho. Paulo, até prisioneiro de Cristo Jesus. É claro que ele não era prisioneiro de Roma.
era prisioneiro de Cristo Jesus, isso muda tudo, mas ele vê as suas algemas como um chamado, mas que também demonstram a sua fraqueza. O paradoxo, irmãos, é que a situação que não parece ter lógica para nós é que Paulo está convencendo Filemão por fraqueza e não por força. Faz sentido isso, irmãos? É o poder do Evangelho, é o poder da graça de Deus. Em Filemão, Paulo não manipula, Paulo não pressiona. As algemas de Paulo falam mais alto que seu apostolado. A sua fraqueza física revela a autoridade espiritual. Aqui os puritanos, inclusive, chamavam de a teologia das marcas. As marcas que o crente possui na sua caminhada cristã. São fraquezas pelas limitações físicas, mas é o apelo que toca o coração de cada crente. Filemão, eu tenho o direito de te mandar, mas eu escolho pedir, eu escolho apelar. E eu não estou te pedindo algo da minha comodidade, do meu conforto, do auge da minha vida, não. Mas das algemas, sendo que sou Paulo, o velho e até prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, essa é a imagem perfeita de Cristo, que não impôs a sua glória, mas tomou a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Nosso chamado é constante, irmãos, para demonstrarmos fraqueza. A fraqueza convence mais do que a autoridade. O apelo de Paulo não é persuasivo apesar da sua fraqueza. É persuasivo por causa dela, porque mostra que a autoridade do Evangelho não está nas credenciais humanas, mas no poder de Deus. Entendem isso, irmãos? Eu sei que é difícil para nós, porque nós vivemos na época dos Pablos Marçais, né? Que você precisa sempre se exaltar. Esse dia ele estava dizendo que, ensinando como entrar em uma área VIP sem ninguém perceber, mostrando que era superior a todos, né? Faz uma cara de superior, ninguém vai reclamar por você, e você vai entrar numa área VIP. Sempre se exaltando, seja a pessoa... Paulo está dizendo, nas minhas fraquezas, Filemão, olha para as minhas fraquezas e você vai perdoar, você vai considerar o apelo que eu estou fazendo. Paulo não deixava de mostrar as suas limitações. Irmãos, alguns exemplos da Bíblia que falam sobre isso. Gideão, ele é chamado para libertar o povo. O anjo do Senhor chega para ele, mas a primeira resposta dele é, eu sou o menor da casa do meu pai. Juízes capítulo 6, versículo 15, quando o anjo do Senhor o chama, ele diz, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Gideão reconhece uma fraqueza social, uma fraqueza familiar, mas Deus o chama de homem valente, mais pentecostais, né? Varão valoroso. E Gideão pensando, né? Sou fraco, Senhor, eu sou fraco. Mas não era porque Gideão era forte que o povo seria liberto, mas porque Deus estaria com ele. Gideão lidera por fé, apesar das suas limitações. Eu estarei com você. Esse é o princípio da palavra de Deus. A fraqueza nunca foi ocultada nos registros dos homens de Deus, que fizeram muita coisa, claro, pelo Senhor. Jeremias, quando foi chamado, Jeremias com um ministério muito difícil, onde ele falava e ninguém ouvia, ele diz, eu sou apenas uma criança, quando foi chamado. Jeremias tinha em média entre 13 e 20 anos, e a Bíblia diz em Jeremias 1,6, que ele fala, Senhor Deus, eu não sei o que falar, não passo de uma criança. Jeremias se sente inexperiente demais, mas Deus o comissiona e o fortalece e diz, versículo 8 de Jeremias 1, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, a fraqueza de Jeremias é o impulsionar do seu ministério profético. Eu estarei contigo. Você se sente fraco? Você pensa que a sua fraqueza vai te, vamos dizer assim, te derrotar diante das pessoas? O poder do Senhor se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Espere pelo poder de Deus. Davi, ele questiona assim, Senhor, quem sou eu? 1 Crônicas 17:16. Quem sou eu? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi já era rei, irmãos, mas ele não se esquece das suas origens, da sua fraqueza, da sua pequenez diante do Senhor. Tudo vem da graça de Deus. A gente pode se questionar o seguinte, por que nós não somos tão impulsionados a demonstrar mais a nossa fraqueza uns pelos outros? Por que nós não vivemos mais, irmãos, a teologia das marcas?
das fraquezas, demonstrando fraqueza que nós temos. A gente só engana nós mesmos, né? Achando que somos fortes. Mas não, irmãos, somos fracos. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Somos fracos, irmãos. Mas por que nós não fazemos isso? Primeiramente, é claro, depois da queda surge um orgulho natural, um medo de julgamento e um esconderijo, que desde Adão existe essa tentativa, se esconder de Deus, mas também evitando qualquer tipo de demonstração de fraqueza. Orgulhosos e defensivos. Mostrar fraqueza parece que nos coloca em desvantagem, desvalorizados. Muitos cristãos têm medo de serem vistos como menos espirituais, se confessarem uma luta, uma dúvida, uma falha. Se eu mostrar fraqueza, vão pensar que a minha fé é fraca. E você está achando que a sua fé é fortíssima? Você acha que vai conseguir se sustentar sozinho? Somos fracos, irmãos. Que bênção, né? Hoje Deus te chamou aqui para você se lembrar que você é fraco, né? Vou sair fortalecido no Senhor, mas eu sou fraco. Diga ao fraco, ser forte, mas ele é fraco. Somos fracos, irmãos, temos fraquezas. Mostrar fraqueza, confessar uns aos outros, isso é necessário. É claro que nós vivemos numa cultura de performance, uma cultura de imagem, vivemos numa sociedade que valoriza a imagem de sucesso, força, de controle. Isso afeta o ambiente da igreja. Para ser respeitado, eu preciso parecer forte. Já pensou isso, irmãos? Seja fraco. Não finja que está tudo bem se você está sofrendo. Esse é o lugar para nós caminharmos juntos, entendendo a fraqueza uns dos outros, e assim compreendemos e pedimos o poder de Deus agindo na vida de cada um de nós. Talvez, irmãos, nos falte a compreensão da teologia da fraqueza. E eu te chamo essa noite para você lembrar. O apóstolo Paulo deixou um exemplo muito claro para a gente. Ele tinha autoridade, mas ele apelou em nome do amor. Ele tinha uma liberdade, mas era uma liberdade servil. Era uma liberdade que servia, era uma liberdade que visava os outros. E ele poderia dizer, eu sou o apóstolo, eu sou aquele que evangelizou muito, eu sou aquele que alcançou muitas pessoas, mas ele diz, sendo o que sou, Paulo, o velho e até mesmo prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos demonstrar as nossas fraquezas para reconhecermos que o único poderoso, grandioso, perfeito, maravilhoso, aqui presente é Deus e não nós. Nós não somos nada sem Deus, mas Ele é totalmente poderoso. Nós somos falhos, Deus é perfeito. Nós mudamos, mas Ele é imutável. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós apelamos à sua graça e misericórdia essa noite, porque não temos facilidade de fazer isso. Nós não conseguimos conciliar algo que nós esperamos que aconteça sem buscar forçar, ter autoridade, lançar talvez um peso maior do que a tua própria palavra nos ensina. Mas nós clamamos hoje que possamos agir em amor uns com os outros, Senhor. O resumo, o cumprimento da lei é o amor, Senhor. Nos faça amar mais dessa forma, apelar para o amor que já foi derramado em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a considerarmos também a liberdade que temos em Cristo, uma liberdade qualificada, uma liberdade que nos faz expressar aquilo que Cristo nos mostrou quando esteve ao mundo. E nos ajuda, Senhor Deus, para que em nossa convivência não vivamos de falsidade, de falsa força, mas que sim, Senhor, em nossas fraquezas, possamos encontrar aqui na igreja, juntos com os nossos irmãos, em nossas famílias, em nossas casas, Senhor Deus, um ambiente, um local do qual podemos caminhar em fraqueza, sendo aperfeiçoados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Seja assim, Senhor Deus, faça conosco, Senhor, esse milagre, porque nós vivemos num mundo que não aceita isso. Mas nós estamos na contramão do mundo e vivemos pelos princípios da Tua palavra e que assim ela se aplique em nosso viver, em nome de Jesus. Amém.